Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que já ouvimos e vimos acontecer nesta casa. Pedimos ao Senhor que neste momento, mais uma vez, o Senhor dê graça e vitória ao teu servo, para nos transmitir aquilo que o Senhor colocou em seu coração, para a glória do seu santo nome, Senhor, e para a edificação desta igreja. Peço ao Senhor, dê vitória ao teu servo em todos os sentidos, mais uma vez nessa noite. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, em o nome de Jesus. Irmão Miguel. Primeira igreja, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto feliz, alegre nessa noite de hoje. Grande é a gratidão do meu coração, porque Jesus tem sido maravilhoso para com a minha vida. Glória. E nessa oportunidade, eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Glória. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 3. Glória. Capítulo de número 3, nós vamos estar lendo o versículo 16, 17 e também o capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então diz assim a palavra de Deus, capítulo 3, versículo 16, diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhes: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: Tudo isso te darei se prostrares me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito:
Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegando os anjos o serviram. Glória. Grande Deus, eterno Pai. Deus poderoso. Deus de graça, Deus de eterna misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço, meu Deus, nessa noite, ó Pai, por estar aí na tua casa. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deste, meu Deus. Meu Deus, eu agradeço o Senhor, meu Pai, por ter me escolhido, por ter me chamado, me salvado, meu Deus. Eu agradeço o Senhor, meu Pai, pelo meu nome está escrito no livro da vida, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, por comigo, Pai. Meu Deus, mas eu preciso, meu Pai, que o Senhor me continue, meu Deus, me colocando debaixo da tua graça. Eu preciso que o Senhor continue, meu Deus, me colocando debaixo dos cuidados do Senhor, debaixo da tua misericórdia, meu Deus. E aqui estou nessa noite, meu Deus, para transmitir a tua palavra, meu Deus. Meu Deus, me conceda, meu Deus, graça, meu Deus, para assim, meu Pai, estar transmitindo, meu Deus, a tua palavra. Meu Deus, fale comigo, meu Deus, através da tua palavra e do teu Santo Espírito. Fale, meu Deus, com a tua igreja nessa noite, meu Deus, acampa os anjos do Senhor em volta deste lugar. Meu Deus, repreende toda a força do mal, meu Pai. Repreende, meu Pai, toda a força negativa, meu Deus. E manifesta, meu Deus, a tua glória, meu Deus, neste lugar, meu Deus. Repreende toda obra do mal, todo impedimento, meu Deus. Meu Deus, convidamos, meu Pai, a presença do teu Espírito Santo, meu Deus, de forma especial neste lugar, meu Pai. E fale conosco, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, encontramos diante de uma passagem conhecida de todos nós. É uma passagem maravilhosa que fala acerca do Senhor Jesus Cristo. Uma passagem que fala acerca de algo especial. É porque nós vimos que os versículos 16 e 17 fala de algo muito especial, de algo muito maravilhoso. Tu és maravilhoso. Porque nós sabemos que Jesus, a palavra de Deus diz que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, mas o Verbo Ele se fez carne e veio habitar no meio da humanidade. O Verbo se fez carne. Então nós vimos que Jesus, como homem, Ele veio a este mundo. E Ele foi aqui batizado, como nós vimos que Jesus Ele foi batizado no Rio Jordão, através de João Batista. E a Bíblia diz que após Jesus ele ser batizado, ali no Rio Jordão, os céus se abrem e o Espírito de Deus desce em forma de pomba. Não foi uma pomba que desceu, foi o Espírito de Deus em forma de pomba desce sobre a vida de Jesus. E ali se ouve uma voz vinda do alto dos céus: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me comprazo. Mas ali Jesus saindo daquelas águas, Jesus ouvindo aquela voz que vinha dos céus, logo em seguida diz a Bíblia que ele foi conduzido ao deserto. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus para lhe ser tentado pelo diabo. Irmãos, e a primeira lição que eu tiro desse texto a qual nós acabamos de ler é que a tentação ela pode vir nas nossas vidas após grandes vitórias na nossa vida. Após nós ter passados por momentos de vitória, momentos
especiais, nós não estamos isentos de enfrentar dificuldade, de enfrentar tentação, de enfrentar tribulação, ao acabar de receber uma vitória da parte de Deus. Nós vimos que Jesus ele foi levado para o deserto e ele enfrentou tentação ali no deserto, após ele ter passado pelas águas, após ele ter recebido a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Porque eu costumo dizer, irmãos, que Jesus, como Deus, ele não precisava do Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus ele tinha as suas duas naturezas, a humana e a divina. E como Deus ele não precisava do Espírito Santo. Mas como homem, tudo que ele fez através do Espírito Santo. Então Jesus ele tinha acabado de passar pelas águas, ele tinha acabado de receber a unção do Espírito Santo, receber o Espírito de Deus descendo sobre ele em forma de pomba. Ele tinha acabado de ouvir o que? A declaração do Pai: esse é o meu filho amado em quem me compraste. Então, após esses momentos especiais, momentos maravilhosos, Jesus é levado para o deserto para ser tentado. E é levado através de quê? Do Espírito Santo de Deus. Acredito eu que ali o Espírito Santo de Deus leva Jesus para o deserto, para ele ali enfrentar, passar por tentações, para deixar o exemplo para nós que é possível enfrentar uma tentação e vencer aquela tentação. Então ali nós vimos a vitória de Cristo sobre o inimigo das nossas almas. Irmãos, então foi depois de momentos especiais na vida de Cristo. E os outros evangelistas, porque essa passagem ela se encontra escrita nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E a Bíblia lá, o evangelho de Marcos e Lucas, aqui em Mateus fala que foi depois de Jesus ter jejuado 40 dias, que ele teve fome e que ele foi tentado. Mas os outros evangelhos falam que Jesus, em todos aqueles dias, ele foi tentado. Durante aqueles 40 dias ele foi tentado. Não foi somente depois dos 40 dias. Os outros evangelistas falam que foi durante aqueles 40 dias que Jesus ele foi tentado. Então nós vimos que Jesus estava o quê? Na prática de uma disciplina especial, que era o jejum. A Bíblia não fala que ele estava orando, mas certamente também orando, porque o jejum ele é acompanhado de oração. Então entendo eu que Jesus estava não somente jejuando, mas também orando. E mesmo Jesus, naquelas práticas espirituais, mesmo Jesus vivendo aquelas práticas espirituais, aquelas disciplinas espirituais, mas ele estava enfrentando, passando por tentação. Então isso mostra para nós que mesmo nós vivendo em momentos, mesmo nós estando na prática dos exercícios espirituais da nossa vida, nós podemos também passar por tentação. Não quer dizer que você está orando, que você está jejuando, que você está dedicando a Deus, que você está consagrando a sua vida a Deus, que você não vai enfrentar a tentação. Você vai enfrentar a tentação. Nós vamos enfrentar a tentação,
mesmo vivendo nas práticas dos exercícios espirituais da nossa vida, mas mesmo assim enfrentamos tentação, porque Cristo enfrentou. Cristo enfrentou. E quando eu olho para esse texto, irmãos, Satanás, né, ele chega para Cristo. E qual foi a tentação de Satanás? Ele fala para Jesus: mas se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Certamente Satanás ouviu aquela voz vinda do céu: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Certamente ele ouviu aquela voz. E agora ele chega para Jesus. E o que Satanás tenta fazer? É colocar dúvida no coração de Jesus. É lançar dúvida no coração de Jesus. Irmãos, nós sabemos que a tentação, qual é o objetivo da tentação? A tentação, ela tenta o quê? Nos afastar de Deus. Ela tenta nos afastar de Deus. A prova não. Muitas das vezes nós passamos por provação para provar a nossa fé. Já a tentação é diferente. A tentação, ela tenta nos afastar de Deus. E Satanás, ele tenta lançar dúvida em Cristo, em relação a ser filho de Deus. Se tu és o filho de Deus. Irmãos, e a lição que eu tiro com isso? Quantas vezes o inimigo, ele quer também lançar dúvida no meu e no seu coração, assim como ele quis lançar dúvida no coração do próprio Cristo. Muitas vezes ele quer lançar dúvida na nossa vida, no nosso coração. E isso acontece em momentos difíceis da nossa vida, em momentos de provação, de dificuldade, em momentos, irmãos, que muitas das vezes também estamos passando pelo deserto, em momentos que muitas das vezes estamos vivendo no deserto, assim como Cristo estava ali no deserto, sendo tentado, e muitas vezes estamos também passando por um deserto, e até mesmo o inimigo aproveita aquele deserto que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, e quer lançar dúvida no nosso coração, dúvida acerca da promessa que nós temos da parte de Deus, dúvidas até mesmo acerca, querendo dizer para nós que Deus não está ouvindo as nossas orações. Muitas das vezes o inimigo tenta colocar a nossa fé em dúvida, até mesmo dizer que o nosso nome não se encontra escrito no livro da vida. Irmãos, porque nós sabemos que o inimigo, ele é o tentador, ele nos acusa dia e noite diante do nosso Deus. Nós sabemos que o inimigo, Deus Santo, ele não tira férias. O inimigo não tira férias, irmãos. Ele nos acusa. E muitas vezes ele quer lançar dúvida no coração. Quantas vezes o inimigo ele quis lançar dúvida no meu coração, no coração de cada um de nós não é diferente, irmãos. Porque nós somos humanos, nós somos limitados. Mas nós precisamos resistir ao inimigo, irmãos. Assim como Cristo resistiu ao inimigo. E de que forma Jesus resistiu ao inimigo? Foi através da palavra. Oh, louvado seja Deus. Foi através da palavra de Deus. Grande é o Senhor. Se tu és filho de Deus, faz que essas pedras se transformem em pães. Maravilhoso. Mas Jesus resiste o inimigo ali através da palavra. Grande Deus. Mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso. Porque a dúvida, irmãos, ela vem na nossa vida, é nos momentos
nos momentos mais difíceis que muitas das vezes pensamos que Deus não está nos ouvindo. É nos momentos de angústia, é nos momentos de dificuldade. Lembra de João Batista? João Batista foi um profeta levantado por Deus para pregar a palavra de Deus no deserto. João Batista, ele era a voz que clama no deserto. João Batista foi um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, diz a palavra de Deus. E João Batista, ele era um homem que pregava a palavra de Deus, sem preocupar com a opinião pública. Ele não preocupava com a opinião pública, mas ele pregava a palavra de Deus sem medo, porque ele era um homem consagrado a Deus, era um profeta consagrado a Deus, era um profeta levantado por Deus que vivia no deserto, um profeta que vivia no deserto, se alimentando de mel silvestre e de gafanhoto. E diz a Bíblia Sagrada que João Batista, quando ele encontrava pregando ali no deserto, Deus deu para João Batista sinal muito evidente de quem seria Jesus. O sinal que Deus deu para João Batista foi muito evidente de quem seria Jesus. Porque João, ele diz assim: olha, eu não conhecia, mas aquele que me enviou a batizar, ele falou comigo que aquela pessoa a quem eu vi o Espírito de Deus descer sobre ele em forma de pomba, esse seria o Filho de Deus. João Batista declara dessa seguinte maneira, lá no livro de João, capítulo 1. E João, ele fala: e eu tenho a certeza e a convicção de que essa pessoa que eu vi descer o Espírito de Deus em forma de pomba sobre ele, eu tenho a certeza que esse é o Filho de Deus. E eu não conhecia, mas eu fiquei conhecendo porque Deus me revelou, Deus Pai me revelou que esse é o seu Filho amado. Então por isso eu digo que João, ele teve sinal muito evidente de quem seria Jesus. Mas chegou um momento que João, ele foi levado para o cárcere. Chegou um momento que João, ele foi levado para a prisão. Aleluia. E eu disse aqui nessa noite que as dúvidas, muitas vezes, a maioria das vezes as dúvidas vêm na nossa vida é nos momentos difíceis, é nos momentos de angústia, é nos momentos de solidão, é nos momentos de amargura, de tribulação, de aflição. E naquele momento que João encontrava ali no cárcere, na prisão, a dúvida, ela baixa no coração de João Batista, a ponto de João Batista chamar 2 dos seus discípulos, porque João, mesmo ele estando no cárcere, ele tinha discípulo, mesmo João estando na prisão, mas ele tinha discípulo, porque as pessoas viam em João um homem digno de ser imitado. E João vai e chama 2 dos seus discípulos e envia até Jesus. E João fala para os seus discípulos: olha, vai lá e pergunta para ele se ele realmente é o Filho de Deus ou se nós precisamos esperar outra pessoa. A dúvida bateu no coração de João. Naquele momento que ele encontrava no cárcere, naquele momento que ele encontrava na solidão, naquele momento que ele enfrentava o sofrimento da prisão. Porque a dúvida, ela vem nos momentos difíceis. É verdade. Só que Jesus opera milagre ali na frente dos discípulos de João. E fala, vai lá e fala para João o que seus viram e ouviram. Deus não deixou, Jesus não deixou João sem resposta. Aleluia! Mas Jesus respondeu
a João através de milagres e maravilha. Eu não sei a forma que Deus irá te responder, mas se você perseverar na sua fé, se você resistir o inimigo que tem tentado te acusar, o inimigo que tem tentado lançar dúvida na sua vida, no seu coração, Deus irá te responder. Deus não vai te deixar sem resposta, porque Deus te chamou, te escolheu para ser um vencedor, e nós nascemos para vencer o nosso inimigo, vencer a tentação, assim como Jesus também venceu ali no deserto, irmãos. Mas para nós vencer é preciso que nós fazemos uso da palavra de Deus, Deus maravilhoso. assim como Jesus fez. Glória. Aleluias. Louvado seja. Maravilhoso Jesus. Grande Jesus. Então nós vimos, irmãos, a forma que Jesus reagiu diante das tentações, é usando a palavra de Deus. É verdade. Irmãos, nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração, Glória. na nossa mente e no nosso coração. Deus. Nós precisamos dedicar a palavra de Deus, porque existe um momento que nós precisamos de fazer uso dela. É verdade. E muitas das vezes a Bíblia ela não vai estar na nossa mão naquele momento que você vai precisar de fazer uso dela. Deus. Vai ter momento que você vai precisar de fazer uso da Bíblia e ela vai estar longe de você. Mas ela precisa. O livro, ele vai estar longe de você. Deus. Mas ela precisa estar dentro do seu coração. É verdade. Ela precisa estar dentro do nosso coração. Aleluia. E é por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória. A palavra de Deus ela precisa estar no nosso coração. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Bendito és o teu Senhor. Então nós vimos que essa foi a forma que Jesus ele vence a tentação. Glória. Foi resistindo o diabo. Deus. Foi usando a palavra de Deus. Jesus venceu como? Foi através de jejum, Glória a Deus. através de oração e através Aleluia. da palavra de Deus. Glória, glória. Então nós vimos que Jesus ele deixa o exemplo para mim, para você, o exemplo para a sua igreja, Glória. que é possível vencer a tentação. Deus. Irmãos, então nós não fomos chamados, irmãos, para ter medo do inimigo. Grande é o Senhor. Você não precisa ter medo de Satanás, meu irmão. Tu és poderoso. Eu não estou mandando ninguém desafiar Satanás, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas também não precisa você ter medo. É verdade. Não estou mandando ninguém brincar com Satanás. Mas também não precisa ter medo de Satanás. O que a Bíblia nos manda é resistir o diabo. Glória a Deus. É resistir o diabo. É verdade. A Bíblia diz que nós não podemos ignorar os ardes de Satanás. Não ignora os ardes de Satanás. Não ignora os planos de Satanás. Porque nós sabemos, irmãos, que Satanás ele não brinca Deus. de ser Satanás. Existe crente que brinca de ser crente, mas Satanás não brinca de ser Satanás. Quando é que nós resistimos o inimigo? Quando é que nós resistimos Satanás? É quando nós não damos lugar para ele. É quando nós não damos brecha para ele. É dessa forma, irmão, que você resiste o inimigo. Louvado seja. Nós vimos que quando o inimigo chegou lá no jardim do Éden,
resistir o inimigo. Mas o que Eva foi? Foi dialogar com Satanás. Foi conversar com Satanás, e isso é muito perigoso. Enquanto Eva e Adão foram tentados lá no jardim e caiu naquela tentação, Jesus não foi tentado no jardim, ele foi tentado no deserto e venceu a tentação. Mas venceu através do jejum, através da oração e através da palavra de Deus, mostrando para nós que só assim nós vencemos a tentação, só assim nós vencemos o inimigo. Deus Santo, Deus. Então, irmãos, não precisa ter medo de Satanás, mas também não podemos ignorar os atos de Satanás. Precisamos resistir ao inimigo para que ele venha fugir de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tu és poderoso. Glória a Deus, aleluia. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Nós vimos, irmãos, que Davi, foi naquele momento que Davi, ele se levanta do seu leito e anda pelo terraço da casa real. Anda pelo terraço da casa real e ali avista uma mulher que banhava. E ali Davi não resiste à tentação e ele cai na tentação. Porque a pessoa ele pode ser tentado, irmãos, em muitas áreas da sua vida. Em muitas áreas da sua vida. E é preciso que nós tenhamos cuidados diante da tentação a qual nós sofremos. Porque nós sabemos, irmãos, que o inimigo ele é oportunista. Ele busca oportunidade para nos tentar. Veja que a oportunidade que o inimigo tentou, que ele aproveitou, que ele usou, foi naquele momento que Jesus encontrava o quê? Com fome. Que Jesus encontrava com fome. Foi naquele momento que o estômago de Jesus encontrava vazio, necessitando de alimento. O inimigo ele aproveita a oportunidade. Foi naquele momento que Jesus necessitava de alimento. Foi naquele momento que Jesus necessitava de pão. Que o inimigo aproveita aquele momento para tentar Jesus. Naquele momento que Jesus necessitava de pão. Porque jejum de 40 dias. Teve fome no último dia. Teve fome no último dia, no momento que Jesus necessitava de pão. E muitas das vezes, irmãos, é no momento que você necessita de algo, que o inimigo ele aproveita aquele momento para te tentar, para lançar dúvida na sua vida, no seu coração, para fazer você pecar. Por isso a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus é a arma espiritual que nós usamos para vencer Satanás. E nós precisamos o quê? Ter cuidado diante das nossas necessidades, para não ceder diante do inimigo, diante da tentação, nos momentos de necessidade, porque ainda que passamos por necessidade, mas sabemos que existe um Deus que cuida de nós. Era o momento que Jesus necessitava de pão, teve fome no último dia, mas Jesus resistiu à tentação, venceu a tentação, e diz a palavra de Deus que chegaram os anjos do céu e ali serviram Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor. Porque o inimigo ele é oportunista. É verdade. Ele aproveita a oportunidade. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado. Deus Santo. Ter muito cuidado diante das nossas necessidades. Grande é o Senhor. Porque às vezes quando você está necessitando de alguma coisa, seja em qualquer área da sua vida, aí vem a tentação para tentar te derrubar, É verdade. para tentar fazer
fazer você pecar, para tentar nos fazer afastar de Deus, como eu disse aqui, que a tentação ela tem como finalidade afastar a pessoa de Deus. E nós precisamos resistir ela, resistir o inimigo, através da palavra de Deus. Assim como Cristo resistiu através da palavra de Deus. Louvado seja. Também está escrito. Também está escrito. Glória a Deus. Nós precisamos ler, meditar, irmãos, naquilo que está escrito. Porque muitas das vezes a pessoa erra porque não conhece o que está escrito. Aleluia. Deus, Jesus ele citou a palavra de Deus. glória. E é interessante analisar também que o inimigo também ele lançou mão da palavra de Deus. Se tu és o filho de Deus, lança daqui para baixo. Deus poderoso. Porque está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito para que você não tropece em pedra alguma. O inimigo lançou mão da palavra de Deus, porque isso está escrito lá no Salmo 91. Só que nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus na boca de Satanás, a palavra de Deus na boca de Satanás, ela não tem interpretação correta. Ela não tem interpretação correta. Glória a Deus, aleluia. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado. Quantas pessoas, quantas seitas usam a palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus e pregam heresia, tentando confundir a minha mente, a sua mente, mas nós precisamos conhecer o que está escrito. Nós não podemos ser superficial, irmãos, quanto à palavra de Deus, irmãos. Estamos vivendo dias, irmãos, que muitas das vezes não tiramos tempo para a palavra de Deus, não preocupamos em meditar, em conhecer, em estudar, em dedicar a palavra de Deus, irmãos. E nós precisamos aprofundar naquilo que está escrito, para não deixarmos ser vencidos pelo inimigo, para não deixarmos ser vencidos pela tentação, pelas dificuldades da vida. Se não me engano, foi na última escola bíblica dominical, a qual nós estudamos aqui pela manhã, que estudamos acerca da carta que Jesus escreveu à igreja de Tiatira, se não me falha a memória. E diz a Bíblia que aquela igreja estava vivendo ali naquela cidade de Tiatira. E naquela cidade existia muita idolatria, a ponto de no meio daquela igreja se levantar uma mulher com o nome de Jezabel, ou melhor dizendo, com as mesmas características da Jezabel do Antigo Testamento, e ensinar, induzir os servos de Deus a praticar relações imorais, a induzir os servos de Deus a práticas imorais e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Porque a cultura daquela igreja não, a cultura daquela cidade, melhor dizendo, era uma cultura muito depravada, era uma cultura voltada para Satanás, a ponto de a palavra de Deus falar que naquele lugar existia as profundezas de Satanás, as coisas profundas de Satanás. E nós só vencemos as coisas profundas de Satanás, as profundezas de Satanás, é através do conhecimento da palavra de Deus. É através do conhecimento da palavra de Deus.
Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, que Jesus ele vence essa tentação. O inimigo ele tentou lançar dúvida no coração de Cristo. Ele aproveitou a ocasião que Jesus encontrava com fome. Aproveitou a oportunidade que Jesus encontrava com fome. Aproveitou o momento que o estômago de Cristo encontrava vazio quanto o alimento material. Mas a vida de Cristo estava cheia das coisas espirituais, e é por isso que ele conseguiu vencer. Precisamos ter cuidado, irmãos, com aquilo que está vazio na nossa vida, com aquilo que está vazio na nossa vida, porque o inimigo ele aproveita esses momentos, essas ocasiões. O inimigo ele aproveita os pontos fracos para tentar derrubar um servo, uma serva de Deus. E é por isso que Paulo ele diz que quando estou fraco é que sou forte. Porque no momento que Paulo ele encontrava fraco, ele não confiava em si mesmo. Ele não confiava. No momento que ele encontrava fraco, no momento das suas fraquezas, ele recorria a Deus, ele buscava a Deus, e Deus assim livrava. E uma pessoa, irmãos, quando ele acha que ele é forte, é muito perigoso ele cair. Porque a pessoa, se ela achar que ele é forte, a vigilância dele vai ser pequena. Mas a pessoa que reconhece que ele é fraco, reconhece a sua fraqueza, ele vai se tornar forte. Porque ele não vai confiar em si mesmo, mas ele vai depender de Deus por causa da sua fraqueza. E é por isso que Paulo diz: quando estou fraco, é que sou forte. Então, meus irmãos, como eu disse aqui nessa noite, o inimigo é oportunista. Ele aproveita a circunstância. Ele aproveita a circunstância. Mas nós precisamos estar sempre fazendo uso da palavra de Deus para poder vencer as tentações, para poder vencer os desertos da nossa vida. Livro de Hebreus, capítulo de número 2, no versículo 17, a palavra de Deus ela diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Está falando a servir de Cristo. Fosse semelhante aos irmãos. Jesus veio nesse mundo na sua natureza humana, viveu assim como eu e você, enfrentou tudo que nós enfrentamos. Jesus ele teve cansaço, sede, fome. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. A única diferença, que ele teve de nós é que ele não pecou em momento algum e nós pecamos. Ele foi semelhante aos irmãos para ser o que? Misericordioso. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Mas no versículo 18 desse mesmo capítulo, a palavra de Deus diz assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer
aos que são tentados. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu. Irmão, Jesus sabe o que é ser tentado, porque ele sofreu todo tipo de tentação. É verdade. Não foi somente aquelas tentações lá do deserto. Jesus, ele foi tentado até mesmo para abandonar a cruz, para descer da cruz. Lembra de quando Jesus se encontrava lá na cruz? Passava as pessoas e era usada pelo inimigo. Não é você que é o Filho de Deus, salvou os outros e nos salva a ti mesmo. Desce da cruz, desce da cruz. Ai de mim se Jesus tivesse descido da cruz, irmãos. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu. Jesus sabe o que é ser tentado. Jesus sabe que passar por tentação não é nada fácil, porque ele viveu como homem aqui na terra e sofreu a tentação. Padeceu. Pode socorrer aos que são tentados. Ele pode me socorrer, irmãos, na hora da tentação. Ele pode te socorrer na hora da tentação. Porque ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe que ser tentado não é nada fácil. Ele sabe que enfrentar a tentação não é nada fácil, irmãos. É por isso que nós precisamos ter esse cuidado e ter como arma espiritual para vencer o inimigo, para vencer a tentação, para sermos vitoriosos, a palavra de Deus, porque aqui está escrito ao meu respeito. Aqui existe promessa para a minha vida. Aqui existe promessa para a sua vida. Esse livro aqui diz que o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida. Possuímos promessas grandes da parte de Deus. E muitas das vezes o inimigo quer lançar dúvida na minha vida, na sua vida. Quer nos afastar da presença de Deus. Quer colocar nossa fé em jogo. Quer colocar nossa salvação em jogo. Mas aqui está escrito que nós seremos vencedor através do sangue de Jesus Cristo, através da sua palavra. Toma posse da vida eterna nessa noite. Toma posse das heranças que Deus tem para a minha vida, para a sua vida nessa noite, através daquilo que aqui está escrito. E vence Satanás nessa noite, ainda que você estiver passando por um deserto na sua vida, mas saiba que você não está sozinho, porque Jesus estava no deserto, mas ele foi levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus estava presente na vida dele, porque tudo que Jesus fez, ele fez através do Espírito Santo. E você também não está sozinho no deserto. Mas vence nessa noite o inimigo da sua alma, através daquilo que está escrito aqui. Porque também está escrito. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Glória a Deus.